Série técnica. Bem-vindo ao Paracatu Rural. Hoje a gente confere o 6º episódio da série Como Aumentar a Produção de Leite Sem Mexer na Dieta, podcast da Milk Point, conduzido pelas entrevistadoras Maísa Serpa, médica veterinária, e Stephanie Gonçalves, zootecnista. Elas receberam João Paulo Alves dos Santos, engenheiro agrônomo especialista em produção de alimentos e nutrição de ruminantes, e Alexandre Mendonça Pedroso, engenheiro agrônomo especialista em nutrição e bem-estar de gado leiteiro. Também o produtor rural Fábio Ribeiro Lembe, proprietário da Fazenda Tainá, São Pedro, São Paulo, que produz 9.000 litros de leite por dia em sistema confinado. Segundo a Embrapa, vacas em lactação requerem uma quantidade muito grande de água, uma vez que o leite é composto de 87% a 88% de água. Essa água deve estar à disposição dos animais, à vontade e próxima dos coxos. Normalmente, vacas consomem 8,5 litros de água para cada litro de leite produzido. Quando a temperatura ambiente se eleva, nos meses de verão, o consumo de água aumenta substancialmente. A médica veterinária Maísa Serpa comenta sobre a importância da água na dieta das vacas. Uma coisa também que o produtor às vezes se esquece muito é a questão da água, né? Do nutriente, que às vezes é tão simples, né? Uma coisa assim, básica, um feijão com arroz e que não é feito direito. E a gente esquece que o leite é, já nem sei mais as porcentagens, mas muitos por cento água, né? 70 e tantos por cento, não sei quanto que é. 87% de água, e a gente, se não der água para o animal beber, não vai sair, né? Não tem leite. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho disso aí também, né? Quem Pode fala? falar. Nossa, eu acho que eu vou deixar até o Fábio falar, porque esse tema é tão... Até umas 6 da tarde a gente termina de falar dele. Assim. Fala aí, Fábio, você entende bem de água, conhece muito da coisa aí. A questão da água, ela é essencial, efetivamente, para o leite. É um item do conforto e do bem-estar, não só conforto. E assim, o fato é, quando eles falam ali, por exemplo, que a gente comentou mais cedo do calcígenos, né, de vocês colocar no lugar da vaca, para a água é a mesma coisa. Se a água está com gosto ruim, você imagina que a vaca tem um olfato melhor que o nosso, né? Então, se ela está com gosto ruim para a gente, imagina para a vaca. A vaca também está com gosto ruim, ela não quer tomar água suja. E aí tem, sim, acho que tem a questão do espaço, tem umas estratégias, depende da realidade de cada fazenda, né? Hoje a água é um bem escasso, que a gente precisa cuidar muito. Então, hoje na fazenda a gente se preocupa em ter bebedouros, por exemplo, de menor capacidade, mas porque hoje a gente consegue dar vazão. Então, eu consigo ter bebedouros de menor capacidade, eles têm um comprimento bom para caber a quantidade que precisa de animais, mas que eu consigo limpar todo dia, com frequência, rapidamente, tal. Então, eu sei que não é a realidade de várias fazendas, fazendo aqui usam bebedouros muito grandes. Mas, assim, o importante é manter limpo, né? O mais limpo possível. É que uma limpeza no bebedouro grande, você desperdiça, entre aspas, muita água, né? Então, assim, depende da realidade de cada fazenda, mas o ponto-chave aí é você ter espaço, né? Para que vacas dominantes não controlem muito a área, porque para ela também é um bem que ela valoriza, então elas não querem, é uma área de dominação, de dominância. Então, você tem bebedouros, quanto mais melhor, mas e que você possa manter limpo, né? Isso é com disponibilidade, com bastante água, onde você conseguir colocar, eu sei que agrega, tem alguns pontos que talvez sejam mais importantes, mas tem as formas de fazer. Eu vou até fazer um exemplo da fazenda, a gente lendo, estudando e conversando com pessoas, a gente precisa colocar um bebedouro na saída da ordenha. E bolamos um sistema lá para colocar um bebedouro na saída da ordenha, que na fazenda, para nós, não sei por que cargas d'água, mas nunca funcionou tão bem. Não sei o que a gente fez errado, tá lá ainda, mas hoje tá até vazio, porque dava trabalho para limpar, mas mesmo assim também poucas vacas bebiam. No nosso sistema lá, o jeito que elas saem da ordenha, então é engraçado. Então, assim, nem tudo são regras que são aplicáveis a todos, mas, em geral, água
o máximo que você puder, desde que você consiga manter com ela limpa e bem cuidada, hein? E óbvio que tem que ser água... Sem contaminação. A Tainá tem um problema. Hã? A Tainá tem um problema. Por que não funciona esse bebedouro aí? Ela oferece muito conforto para as vacas. Sim. Então, elas não têm essa necessidade, não saem de ordenha com tanta sede, né? Porque elas já têm uma condição de conforto muito boa, né? Bastante água disponível nos barracões, né? Agora, de fato, quando você tem fazendas em que não tem essa condição tão boa de conforto, as vacas saem da ordenha com muita sede. Então, é uma brincadeira. Eu acho isso, eu nunca entendi, porque para nós não funciona assim, que para muita gente funciona muito bem, mas eu estou querendo dizer que, assim, às vezes tem essas curiosidades que acontecem. Eu faria um complemento aqui, indo para uma linha até uma abordagem um pouco mais técnica, né? Eu acho que a gente tem que pensar em disponibilidade de água, isso que o Fábio colocou, fundamental, e lembrar o quanto que uma vaca bebe de água, né? E aquilo que a Maísa colocou em relação à participação da água na composição do leite. Então, vou expor aqui aos ouvintes, né, que uma vaca ela bebe, em média, 3 litros de água por litro de leite, ou seja, uma vaca em condição normal, se ela estiver produzindo 30 litros de leite, ela vai ter que consumir pelo menos 90 litros de água. Se a gente for para uma situação de estresse ou uma situação de verão, essa demanda pode ser de 1 para 4, ou seja, essa mesma vaca com 30 litros de leite, ela vai ter que passar a beber, né, a tomar, consumir 120 litros de água. E aí o Fábio colocou uma coisa muito importante do dimensionamento, né, do espaçamento do bebedouro, e aí isso remete a todo o conceito também da alimentação. A água também é um nutriente, ela faz parte do manejo. Não adianta você focar só em alimentação, até para que o rumen funcione perfeitamente, você precisa ter um volume de água dentro da fornalha, do que o Alexandre colocou, para que a fornalha não fique ativa, você precisa ter água. Alguns sistemas de produção colocam água dentro da própria dieta, da própria TMR, por exemplo, mas não para, obviamente, nutrir a vaca, né? Mas isso é uma outra função. Mas, enfim, a água ela tem um papel fundamental. E eu colocaria um ponto aqui que eu acho fundamental, que é a disponibilidade, a gente ter certeza. O Fábio colocou o exemplo do bebedouro, né, da locação, do local que você vai colocar e da quantidade, né? A gente tem que ter certeza também que esses animais estão consumindo a quantidade de água que eles precisam. E é interessante quando você pergunta isso para o produtor: você sabe quanto que sua vaca está bebendo de água? Ou você sabe quanto que a sua vaca está consumindo de matéria seca? E são muito poucas as fazendas que têm esse número. Uma boa explicação, né, produtor? Agora fique aí, a gente continua depois do intervalo. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? A água é o nutriente mais barato e vital na dieta do gado leiteiro. No entanto, a limpeza e a disponibilidade são frequentemente negligenciadas. Estudos demonstram que uma vaca em lactação consome 110 a 190 litros de água por dia. E isso pode dobrar se o animal estiver sofrendo de estresse por calor. De acordo com Carly Becker, uma educadora de extensão de laticínios na Universidade Estadual da Pensilvânia,
o tamanho da vaca, nível de produção, quantidade de matéria seca consumida, temperatura e umidade relativa do ambiente, temperatura da água potável, qualidade e disponibilidade da água e a quantidade de umidade em sua alimentação influenciará a quantidade de água que a vaca bebe ao longo do dia. Portanto, garantir que todas as vacas tenham um suprimento amplo e limpo de água é uma prática de manejo vital. Os agrônomos Alexandre e João Paulo comentam sobre a importância de se medir a quantidade de água fornecida na dieta da vaca. Eu arrisco a dizer, cara, que assim, menos de 15% das fazendas que eu conheço, de fato, podem dar uma resposta firme sobre essa questão de ingestão de matéria seca e ingestão de água, né? Via de regra, infelizmente, não se mede isso e são parâmetros fundamentais, né? São medidas de manejo, por exemplo, com um hidrômetro e colocado num determinado ramal, né? Você consegue fragmentar o seu sistema de produção e, de repente, começar a medir o quanto que um barracão está consumindo de água, por exemplo, por mês. Se você tem a quantidade de cabeças pré-estabelecidas, né, geralmente a lotação não muda, né, ou muda muito pouco, ou em compost barn varia um pouco mais, tem uma amplitude um pouco maior, mas em freestyle, por exemplo, a gente costuma trabalhar com uma lotação mais constante, então a gente consegue pelo menos ter um consumo médio, e eu acho que isso é uma ferramenta de manejo assim, fundamental para a gente entender um pouco mais e também pensar em produzir mais leite sem mexer na dieta, né? Já que é o tema da nossa discussão. Eu já ia perguntar. Como que faz. Desculpa, só para fechar, uma coisa importantíssima, que é importante as pessoas também terem noção, é que existe uma relação direta entre consumo de água e ingestão de alimentos. Né? Ou seja, quanto menos água a vaca beber, seja pela razão que for, porque não está limpa, porque não tem espaço, isso vai reduzir o consumo de alimento também. Então, é outro ponto importante das pessoas lembrarem, né? Quanto mais água o bicho bebe, mais ela vai comer. E o contrário também. E eu acho interessante também pensar que essa parte de água é um manejo que ele é, igual o Alexandre falou, simples. Você não precisa ter um investimento de manter uma silagem por um ano, aí que é um dinheiro muito mais alto, sabendo que você pode regular a disponibilidade e a qualidade de água e já ter um diferencial de produção aí por conta da importância e da relevância que foi citado, né? É o básico do básico, a gente diria, né? Tem um outro aspecto importante, tá, para a gente colocar aqui, e nem todo mundo atenta, né, a esse detalhe, que a água, dentro de um sistema de produção, ela tem uma particularidade que ela pode até atrapalhar, tá? Ela pode até deprimir a produção de leite se você colocar, por exemplo, um bebedouro no local errado, aonde você impeça a passagem dos animais, ou onde você permita que vacas dominantes fiquem ali naquele coxo, que foi a questão que o Fábio colocou logo na primeira resposta, né, do espaçamento. Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você pode, eventualmente, espalhar muitos bebedouros, mas locá-los dentro da instalação de forma errada, e isso você acha que está resolvendo um problema, você está criando outro problema. Então, é uma faca de dois gumes aí, né? Sim. Aí, um tema interessante para a gente até escrever alguma coisa, né? Como que eu ia fazer, o Alexandre falou a questão do hidrômetro, para a gente trazer aí certinho como é que faz esse cálculo, que eu acho que a maioria dos produtores, até que estão ouvindo, não devem saber como faz, então como que calcula isso e como que vai, as posições que vai colocar esses bebedouros, né? Acho que a gente pode trazer um artigo, alguma coisa falando um podcast isso. exclusivo sobre água, viu? Fique atento ao seu Paracatu Rural. Nós voltamos em breve com o próximo episódio dessa série.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Chegou a hora daquele abraço para você, ouvinte, telespectador e internauta. Lá no YouTube tem o Didi, seu Dito, e André da Grená, em Guaxupé, aqui no sul de Minas. Egídio de Matia, Leandro Fernandes Barros de Monte Alegre, do Piauí, Edilson Germano Martins, na zona rural de Itaguaçu, no Espírito Santo, Luiz Alves, de Toledo, Minas Gerais, Ricardo Bondim, Tiago Freitas Medeiros, de Passos, aqui em Minas Gerais, também um abraço para vocês. Instagram, Juninho Mendes, Fabiane Correia, Marcelo Ferreira Leite, Renato Souza, Rogério Delamare. Também tem o Anderson Gomes dos Santos, Rafael Hertal, Luan Vitor, Rivanildo Mota Fernandes, Jordan Zandbergen. Tem a Rede Paulinelli, a turma toda aí, um abraço. E Joyce Alves. Facebook, Sueli Dionísio, Armando Nogueira, José Carlos, Cássio Roberto Tavares, Juninho Pereira, Amanda Silva, José Rodrigues e para os nossos ouvintes, a equipe da Proteção ST. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Uma boa semana a todos vocês. Para minha querida esposa Paula, beijo, te amo, Paula. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.